Vocês nunca vão me encontrar. Assinado por Bunnyman. Olá, amante do terror. Já existiram muitos assassinos misteriosos na história que nunca foram encontrados, como no caso do próprio Jack, o Estripador, um assassino cruel de Londres cuja identidade é um mistério até nos dias atuais. Mas o assassino que eu vou te mostrar hoje é considerado uma lenda urbana. Sequer se sabe se era um homem ou animal, tanto que o consideram até mesmo um criptídeo. Ele só foi visto pela primeira vez lá para 1900 em artigos jornalísticos da época, e até hoje não se sabe se o tal Homem-Coelho realmente existiu ou foi apenas uma lenda urbana de um homem ou monstro. Tanto que ele foi escrito em 2 livros da criptozoologia, Monsters of Virginia e Monsters of Maryland. Alguns dizem que ele portava uma faca, mas a maioria esmagadora acreditava firmemente que Bunnyman portava um machado. Tanto que dizem que se você ficar ao lado da ponte Colchester Pass, agora conhecida como Ponte de Bunnyman, depois das meia-noite em uma noite de Halloween, uma luz brilhante vai aparecer, e junto dela, a figura de um coelho humanoide portando um machado. E é nessa parte onde você precisaria correr pela sua vida. Mas claro que isso não passa de mera especulação. Não há relatos de quem tenha feito isso, até porque ficar ao lado de uma ponte no meio da noite tem outros perigos além de ser abordado por um assassino em traje de coelho, ou se for seguir pela criptozoologia, um coelho humanoide. Mas a arma que ele usa não é importante exatamente. O importante é que ele era um assassino insano, que matava em noites de Halloween depois deste horário especificamente. E reza a lenda de que Bunnyman poderia ser um antigo internado de um asilo em Clifton, Virgínia. Dizem que há muito tempo atrás existia um asilo para loucos em Clifton, só que este não era nem um pouco seguro, nem para as pessoas, nem para os próprios internados, tanto que assassinatos era uma coisa mais comum de acontecer em torno desse lugar. Então, em 1904, o asilo teve que ser fechado, e foi necessário 15 transportes para levar os internados até um outro local. Enquanto eles estavam na estrada, um dos motoristas de um dos transportes acabou saindo dela, e até então não se sabe o motivo. Muitos acreditam que ele possa ter visto alguma coisa no meio da estrada e tentou desviar, assim perdendo o controle e destruindo o veículo entre as árvores. O resultado foi que a maioria dos loucos acabou morrendo, assim como o motorista, mas teve alguns que, por pura sorte, conseguiram sair ilesos e fugiram para a escuridão da floresta. A polícia fez uma caçada intensa a noite inteira para reaver os loucos, e todos eles foram apreendidos de novo, exceto por 2, que conseguiram escapar, Marcus Walster e Douglas Griffon. E enquanto a polícia procurava pelos desaparecidos, encontraram uma assinatura na lama que dizia: "Vocês nunca vão me encontrar", assinado por Bunnyman. E um tempo depois, o corpo sem vida de Walster foi encontrado pendurado na ponte de Bunnyman, e ali a polícia teve certeza do que aconteceu com o primeiro fugitivo, mas o outro ainda continuava desaparecido. Então isso reforça a teoria de que Bunnyman era um louco em traje de coelho que havia escapado de um manicômio durante a transferência para um outro local. Apesar de Bunnyman hoje em dia ser considerado apenas uma lenda urbana, nada impede de ter realmente existido um assassino sanguinário insano vestindo um traje de coelho para passar uma imagem inocente para as pessoas. Apesar disso hoje em dia ser considerado bem estranho, ainda mais pela quantidade de creepypastas que existem por aí fora. Uma pessoa vestindo um traje de coelho iria sim chamar a atenção, mas de forma muito negativa, ainda mais considerando o local em que ela estivesse. Mas no caso de Bunnyman, especificamente, eu acho que não, porque de acordo com os relatos, ele apareceria com um objeto cortante na mão, ou seja, o traje de coelho era só para dar o ar mais sinistro, e sentido ao seu codinome de Homem-Coelho. Bunnyman já fez várias vítimas ao longo de muitas décadas, e o que é mais misterioso é o fato de nunca terem realmente visto ele de frente, até porque todos que ficaram cara a cara com ele já estão mortas. E todas que sobreviveram foi a polícia, amiga das vítimas ou pessoas que estavam passando por ali perto na hora.
Teve uma noite de Halloween em 1905, onde um grupo de jovens estava passando pela ponte na hora maldita. E o que aconteceu foi que 3 desses jovens foram encontrados mortos no dia seguinte. Suas gargantas estavam rasgadas e os seus abdômenes abertos. Eles foram eviscerados que nem coelhos. Depois desse ocorrido, os pais nunca deixavam seus filhos sequer chegarem perto daquela ponte, ficando perto da meia-noite, porque temiam pela vida deles. E de jeito nenhum iriam querer que os mesmos sofressem uma morte brutal e horrenda, como foi com aqueles jovens. Mas você se engana se acha que aqueles foram os únicos casos. Uma moça chamada Adrienne Hatala relatou que estava junto de seu grupo de 7. E quando se aproximavam da ponte, ela manteve uma certa distância, pois já tinha ouvido falar das histórias sobre um assassino louco sanguinário que supostamente residia naquela ponte, e não queria de jeito nenhum se aproximar. Seus amigos achavam que era besteira, e que essa coisa de assassino vestido de coelho não existia. Mas falaram cedo demais, porque logo quando passaram por baixo da ponte, ela disse que viu uma luz brilhante e ofuscante, que ela mal podia manter os olhos abertos, só conseguindo ouvir os gritos agonizantes de seus amigos. E quando a luz apagou e o silêncio tomou conta, ela viu todos eles mortos, da exata mesma forma que o grupo de jovens do Halloween do ano passado. E como ela era a principal suspeita, acabou sendo levada até um hospital psiquiátrico. E não parou por aí, porque os assassinatos ocorreram em 1913, 1949 e 1976, da exata mesma maneira em todos eles. A polícia nunca conseguiu encontrar o culpado, porque ele desaparecia que nem fumaça, mesmo matando no exato mesmo lugar todas as vezes. Mas, felizmente, depois de 1976, não aconteceu mais nenhum assassinato ou desaparecimento. Não se sabe o motivo, mas nunca mais aconteceu. Os avistamentos de Bunnyman são bem raros, porque, como eu disse, ninguém que ficou cara a cara com o assassino sobreviveu para contar a história. Os únicos que sobreviveram foram os amigos e pessoas que estavam convenientemente próximas ao local na hora. E mesmo assim, não viam direito a criatura por causa da luz. No máximo, pessoas que estavam passando de carro. A luz ofuscou seus olhos e a única coisa que puderam ver foi um machado voando na direção do para-brisa. Mas não viram quem jogou porque estavam mais preocupados em salvar as suas próprias vidas. Inclusive, não se sabe ao certo por que essa luz brilhante acontece. Ao meu ver, é justamente para ofuscar a visão das pessoas, assim fazendo com que as vítimas não consigam fugir, nem os que estão por perto consigam ver o que está acontecendo. Não se sabe de onde vem essa luz e nem como ela é projetada, mas ela é um indicativo claro de que alguém vai ser brutalmente assassinado. Teve até uma ligação feita para a polícia por um usuário misterioso. Ela dizia: Vocês estão bagunçando a minha propriedade jogando esses troncos de árvore, galhos e arbustos. Vocês podem fazer a coisa certa, me encontrando nessa noite e conversando sobre a situação. E a única coisa que conseguiram concluir foi: depois de uma investigação mais extensa sobre esse e todos os outros casos dessa mesma natureza, ainda é infundado se realmente havia ou não um coelho branco. As únicas pessoas que viram esse tal coelho branco foi crianças e jovens, e o reclamante nesse caso. Ao entrevistar todos nesse caso que possam ter qualquer tipo de conhecimento sobre quaisquer incidentes relativos a um coelho branco, não houve nenhuma informação significativa descoberta que levasse a identidade da pessoa ou pessoa se passando por um coelho branco. Este caso será marcado como inativo. De qualquer forma, tiveram cerca de 14 regiões geográficas mencionadas, 10 menções de assassinatos, 4 ataques a carros, 9 dizem que um casal foi atacado em um estacionamento e 5 o acusam de vandalismo em casas e prédios. Mas até hoje, não se tem como provar efetivamente que Bunnyman realmente existiu, e não há forma de contatar a mulher que presenciou o assassinato, já que ela viveu presa no manicômio e muito provavelmente deve estar morta nos dias de hoje. Então, ficou como uma lenda passada de geração em geração, dando medo em crianças e até adultos, fazendo com que nas noites de Halloween as pessoas evitem de passar por aquela ponte, porque vai que, por algum motivo, o misterioso assassino vestido de coelho resolva voltar para eviscerar suas vítimas como coelhos no abate.